Ô, Casão, o Yuri Alberto se machucou, uma condição séria muscular, que ele tem, né? Muscular, tal, vai ficar 2 meses fora. E aí tem a questão, Guinegão ou Pedro Raul? Não, Guinegão, né? É. Deveria ser. Porque é do Corinthians, é o futuro do Corinthians, é o cara que estava o ano passado, o Pedro Raul foi emprestado para o Ceará o ano passado, é um jogador que não rendeu no Corinthians, que a torcida não tem muita paciência também, e ao contrário do Gui, a torcida apoia totalmente o Gui. O cara que nasceu lá, o cara corintiano, o cara que vai se matar pelo Corinthians. É bom jogador, não é? Essa parte é só um adendo que eu estou colocando, que eu gosto de colocar sobre jogadores que nascem nos clubes, né? Mas o Gui é um ótimo centroavante, jogador brigador, que se mexe por todos os lados do ataque, volta para receber, está sempre infiltrado ali no meio da área. É um jogador com uma dinâmica maior, com uma intensidade maior. Para mim, eu não teria dúvida alguma de ser o Gui. Eu não tenho dúvida alguma, até porque eu não sei se o Pedro Raul vai permanecer no Corinthians. Eu acho que ele está em fase de teste no Paulista, para ver se enquadra e tal. Mas é o seguinte, quartas e final. Quartas e final. Quartas e final do Campeonato Paulista. Contra a Portuguesa. Um jogo só. Canindé. Né? Canindé, tudo bem. Vai dividir, né? A renda, então vai estar mais. Eu acho que vai ter mais de torcedor do Corinthians do que da Portuguesa. Mas, cara, não dá pra você ficar... Coloca o jogador que tá aí, o jogador que você acreditou no ano passado, e ele tá aí de novo. Renovou o contrato, como todos os outros jovens. Não, eu não tenho dúvida. Pra mim deveria ser o Guilherme. Quanto mais jogadores ali, se o Bidon tiver em condições, joga Bidon, André, joga André, Guilherme, joga Guilherme. Se você tem uma dúvida em algum outro jogador, entre Dieguinho e algum... Coloca Dieguinho, sabe? São esses jogadores que o Corinthians... que faz a cara do Corinthians. Não são os contratados, são esses que mostram a cara do Corinthians. Você tem que dar uma mesclada. Já que você tem, dá uma mesclada. Eu apoio e colocaria, sem dúvida alguma, nem pensaria 2 vezes, o Guilherme, Guilherme, né? O Guilherme no lugar do Gui. O Gui no lugar do Yuri Alberto. Agora é curioso que a gente está debatendo aqui, vai sair o Yuri Alberto. Claro, o Yuri Alberto é centroavante titular do Corinthians, não se discute, muito bom jogador e tudo mais tal. Mas aí quando você fala, bom, o cara não tá, quem tá? Você tem 2 opções, não são opções desprezíveis, né? Pedro Raul é um jogador, tudo bem. A última temporada dele até foi boa no Ceará, o Guinegão, o menino da base, está indo bem, mas o Dorival, não, precisa de jogador. O elenco do Corinthians não é tão ruim assim, né? Não, de ruim jogador. Não tem nada. É lógico que não está no patamar do elenco do Palmeiras, por exemplo. Tem mais dinheiro e tal. Mas se você considerar o momento financeiro do clube, a dívida colossal que tem o Corinthians e os jogadores que tem, é um negócio maravilhoso. Eu acho que esse tipo de coisa de técnico de futebol, ficar pedindo jogador, é uma coisa que a gente tem também que questionar. O sujeito aceita trabalhar num clube em crise financeira. O Corinthians não estava nadando em dinheiro quando o Dorival Júnior foi contratado. Já sabe. Então você sabe para onde você está indo. Você vai trabalhar numa empresa, sabe que a empresa está em dificuldade? Né? Você não vai chegar lá pedindo aumento, certo? Fala, cara, vou tentar manter o emprego aqui, né? Se a empresa sair do buraco, quem sabe amanhã eu posso ganhar uma promoção, um aumento. Você está trabalhando num lugar que pode ir para falência. O clube de futebol não vai à falência, mas a crise é muito grande. Aí o cara vai para lá, chega e tal, não, eu quero jogador. Cara, o clube não tem condição de ficar contratando assim. Aí é muito contraditório. Você traz o Marcelo Paes com uma proposta de ser um cara para fazer uma gestão de recuperação do clube, né, e tudo mais. Ao mesmo tempo, o técnico pedir reforço, ele já tem bons jogadores. E você vê o caso aí. O Pedro Raul, embora ele não tenha conseguido se firmar nos clubes grandes por onde ele passou, né, pensando em clubes maiores do que o Ceará, ele passou pelo Vasco, o Botafogo, né, agora o Corinthians. Ele se deu bem no Goiás e no Ceará. E no Ceará. E são times menores do que o Botafogo, Vasco, Corinthians, né, todo o respeito. Ele é um jogador experiente e como opção até não é nada mal. Você ter como opção. Se depender dele como titular, acho que não é o que o corintiano quer. Não, mas como opção até, já foi útil em alguns momentos, inclusive, né? Você tem o Yuri Alberto, que é um bom atacante, muito bom atacante. Tem perdido muitos gols, mas eu acho ele muito bom atacante. Eu gosto do Yuri Alberto. Aí você tem o Pedro Raul como opção, não é tão mal. E o Gui é uma opção ótima, que é um garoto da base com outra característica, como disse o Casal, que você movimenta mais, mais dinâmica, outra parada. Mas você tem ali uma opção de um cara mais referência, homem de área, para um determinado cenário. Então, assim, que a contratação, sabe, o que o técnico pensa? Não é só o Dorival.
O que pensam técnicos que vão para clubes em dificuldade financeira e ficam pedindo reforço? É mais ou menos como se fosse uma criança pedindo ao pai desempregado para comprar presente, comprar brinquedo. Eu quero um brinquedo, quero um carrinho que anda, quero não sei o quê, a bicicleta nova. O pai está desempregado. Mas a criança tem dificuldade de entender. O técnico é um adulto, ele tem que entender, Exatamente. que o clube não está nessa situação. Parece uma terceirização, sabe, quando o técnico faz isso. Pedir o jogador, não me deu. Cara, você aceitou trabalhar aqui. Mas ali tem um detalhe para se discutir também, né? O Corinthians é uma coisa que tem que se discutir. O Dorival, eu concordo com você. Pô, entende, não tem que pedir reforço, só se estiver fácil e tal. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians vai encontrar um jogador que o outro jogador indicou. Exatamente. Isso, entendeu? Aí ele tem que falar, já não tem nada com isso. Aí o Dorival não pediu, até falou, não tenho nada a ver com isso. Foi o Memphis que indicou, o cara estava jogando na China, os números são medianos e o Corinthians contrata. É isso. Falando em Talvez jogador... pelo fato de ter uma dívida com o jogador, aí você não quer contrariar a estrela do time. Mas tudo isso passa pelo quê? Pelo fato do Corinthians ter um jogador excelente, que é o Memphis, é um ótimo jogador, isso aí não está em discussão, que o Corinthians não tem como pagar. Se tivesse como pagar, não estaria devendo. Essa é a não questão. Fica refém, aliás, né? Aí não fica refém. O Memphis, amanhã o Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada, gramado sintético, possivelmente o Memphis não joga, porque normalmente ele não joga. Ainda mais o piso lá, como é que tá, né? Ainda mais aquele piso O horrível. Santos teve lá semana passada. Ó, Meu Deus. vamos fazer um breve intervalo aqui na TV. Chegamos na audiência brutal. Muito obrigado a vocês e batemos a meta de likes. Vocês são grandes, vocês são muito bons. Só dar um recado aqui. Você lê a coluna do craque Walter Casagrande Júnior, do craque Mauro César Pereira, do Juca, da Mili, da Alícia, de todo mundo, Júlio Gomes. Todas as colunas você lê do UOL. Você lê fazendo o quê? Assinando o UOL Plus. E você assinando o UOL Plus, você de quebra ainda ganha até 3 ingressos mensais para ir ao cinema. Ou seja, lê essa turma toda e ainda pega um cineminha na faixa. Então, ó, aponta o QR Code da sua câmera aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela e assine o UOL Plus. A gente volta já depois do intervalo na TV, mas vocês mandem suas mensagens aí pra gente no chat do YouTube. Falou? Já voltamos. Michel Bandeira, o programa hoje está sensacional, parabéns. Pô, obrigado. Ó, o Henrique também, que ótimo programa hoje. Só elogios, hein? O que tá acontecendo? Legal, tá vendo? E o Mário Menoso fala, concordo com o Casão, Guinegão disparado e é fiel, diz ele. É isso aí. E o Democracia São Paulina fala, a torcida tem que abandonar mesmo, vai apoiar os ganhadores de milhões, depois de serem enganados com o sonho de SAF, nem todos são idiotas, como os corintianos. Tá falando do Botafogo. Então, essa aí a questão se a torcida olhar só para o lado do texto, ela tem que abandonar. Mas se ela olhar para o lado dos jogadores, ela tem que perceber que os jogadores estão abandonados. Sim. Né? E olhar para a camisa, né? Eu penso assim, se você ama um clube, você não abandona o clube, né? Não. Porque é muito fácil, né? Sim. Você torce quando tá tudo bem, aí você compra a camisa, vai pro jogo, quando tá na crise, então você não ama o clube, você ama vencer. Isso. Não é isso? Eu discordo frontalmente desse tipo de posicionamento. Embates ferozes com torcedores do São Paulo. Falam, não, tem que ser Morumbi 0, não vamos no jogo até não sei quem ir embora. E não pode confundir os fatos, né? O que está acontecendo com o Botafogo é a questão da administração do John Textor. Exato. É confusa, é estranha, tem que ser muito bem explicada e está levando o Botafogo à falência, né? A SAF à falência. Os jogadores são vítimas como o torcedor lá. Sim. Nesse momento, em time assim. Em time que está bagunçado, assim. Bagunçado, correndo transfer ban, os jogadores não sabem o que vai acontecer, eles são vítimas também da situação. Não são eles que negociam venda de jogador, não são eles que pagam nem nada. Perfeito. Então... E o Pablo, que é rubro-negro, fala, debate de alto nível hoje na live. Parabéns a todos. Sou branco e nordestino e sofri muita xenofobia aqui no Espírito Santo. Sei a revolta que dá. Para os covardes, racistas e xenófobos não passarão. É isso mesmo, não passarão. Jamais. E o Messias aqui fala, mas uma questão importante, o que seria do Botafogo hoje sem o Textor? Ele ia tentar, é uma questão que eu me pergunto também, né? O que seria de um clube do tamanho do Botafogo, com a torcida do Botafogo? Seria talvez um Botafogo não campeão brasileiro, não campeão da Libertadores, mas se gerido de uma forma mais razoável, para dizer o mínimo, talvez em recuperação, sabe, tentando dar passo atrás de passo. O Botafogo deu um salto do nada, gente. Do nada virou um dos melhores elencos da América do Sul, ganhou os 2 títulos. Exato. Sem gerar receita para isso, quer dizer, talvez tivesse organicamente se recuperando para chegar num patamar mais alto. Isso leva tempo.
Qual é a mágica? De uma hora para outra, pim, você fica com um timaço, aí você vai ver, o Almada. O Almada foi super desequilibrante. Pagaram? Não pagaram, tomaram o transfer ban. E tem mais gente cobrando. Tem a gente reclamando, jogador que não recebeu, clube que não recebeu. Não é só o Almada. O Botafogo estava com uma fila de ameaças de transfer ban. Então, o que seria? Talvez o Botafogo mais saudável, né? Estamos voltando na TV.